Prezadíssimo telespectador, estamos começando mais um programa Mídia Cidadã pela sua TV aberta de São Paulo. E esse programa, como você sabe, é distribuído para todo o estado de São Paulo pela ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários de São Paulo, que nos brinda com a sua presença aqui no seu programa, que nós usurpamos, o nosso presidente estadual, Fernando Mauro. Tudo bem, doutor Fernando Mauro? Valtinho Abrão, sempre uma satisfação participar do seu programa. Participar do meu próprio programa com você, presidindo a mesa. A gente fica mais à vontade, até porque quem está coordenando os trabalhos é aquele que fica mais sob os holofotes, é lógico, além do nosso âncora, convidado. Né? Porque tem que organizar, tem que dirigir. Vossa Excelência me chamou de âncora, né, no programa passado. Que âncora é aquele que afunda o programa. Exatamente. Então, na minha novo momento em televisão, eu falei, eu quero ser um participante. Quero poder fazer perguntas para os nossos convidados com mais liberdade. Porque aqui, quando você está aqui na coordenação... Você viu que eu estou com a sua bandeira, né? Deixa eu sempre mais aqui, educado do que os demais, a bandeirinha né? do Fernando Mauro, tá vendo? Já era. Bandeirinha. Vou tirar aqui. Você vai levar a bandeirinha também? Vou pôr uma do Santos na outra lateral para mostrar, para equilibrar, para mostrar para que o Mídia Cidadã existe. Registrando que hoje o nosso convidado é uma figura ilustre. A cara de São Paulo. Cuja família já fez muito pelo estado de São Paulo e pelo Brasil. Então, é uma grata satisfação poder participar de um programa com você, presidindo a mesa. Obrigado. Ele como convidado e o Zé Rubens como Percival de Souza. E como todo bom programa de televisão tem que ter o nosso Percival. Percival, fala. Seja bem-vindo, Zé Rubens. Prazer estar aqui com vocês, sempre lembrando que todas as reportagens, os vídeos, as entrevistas vão direto para a internet no Facebook/canal democrático. Então, acessem no nosso Facebook. Tá certo. Já tem bastante curtidas, Zé Rubens? Tem bastante. Já passamos 10 mil curtidas e 40 mil pessoas de abrangência. Então, muito bom, muito bom. Tá indo bem. Então, o nosso convidado, ele é paulistano, é formado em administração de empresas. Foi tanta coisa. Foi secretário da Cultura, foi secretário da Política Industrial no governo Itamar Franco. Olha que beleza. Essa eu não sabia. Também não. Foi ministro de comunicação da SECOM, foi subprefeito da Sé, foi secretário de coordenação das subprefeituras e hoje é vereador em São Paulo com 117.617 votos aqui na cidade de São Paulo. E o nosso convidado é a cara da cidade de São Paulo, querido amigo, secretário e vereador André Matarazzo. Seja bem-vindo. Valtinho, boa tarde a todos os telespectadores, ao Zé Rubens, ao Fernando. Para mim é um prazer estar aqui na Mídia Cidadã, um programa também do canal comunitário que é a cara da nossa cidade. Você sabe que o nosso slogan é quem financia. Como que é, Fernando? Na Câmara dos Deputados tinha um debate que dizia o seguinte, foi feito o slogan. Quem financia a baixaria... Quem financia a baixaria é contra a cidadania. E aí nós dissemos o seguinte, não basta você não financiar a baixaria. Tem que financiar os bons projetos. Então a gente diz, quem financia cidadania é contra a baixaria. Tá certo? É isso? E o nosso programa tem como objetivo, vereador, divulgar, organizar e defender as TVs públicas aí por todo o Brasil. É por isso que ele passa pela CESP no estado de São Paulo inteiro e passa também pela ABSECOM para o país inteiro. São mais de 60 emissoras no estado de São Paulo, né? E no Brasil mais de 100 emissoras que distribuem o nosso Mídia Cidadã. Mas muito bom, vamos começar já com os temas da cidade. Conta um pouquinho para nós, como é que é ser vereador do estado de Piratininga, terceira maior cidade do mundo? Ô Valtinho, eu nunca tinha tido um cargo eletivo, sempre trabalhei no executivo, tanto na Secretaria de Energia do Estado, na Secretaria de Cultura, no Ministério em Brasília, e o executivo te ocupa 24 horas por dia, porque no fundo você tem que implantar políticas públicas. E aqui em São Paulo, trabalhei como subprefeito, como secretário de subprefeituras e serviços, num período que vocês estavam na prefeitura também, foi na gestão do Sérgio, depois na gestão do Gilberto Kassab, que eu sempre digo que foi das gestões que mais fizeram coisas aqui em São Paulo. E a história vai mostrar isso, uma vez que nunca se fez nunca se melhorou, se avançou tanto, por exemplo, na saúde, com a construção das AMAs, na reforma de todas as escolas do município, o fim das escolas de lata, a quantidade de pavimentação de ruas. Só no meu período nós recapeamos mais de 1.000 quilômetros de ruas. Então,
Isso te exige um tempo de 24 horas por dia, você não tem tempo para respirar. É um emprego sem hora extra. Eu sempre digo, é para quem gosta de problemas. Se você não gostar de problemas, não trabalhe na Prefeitura de São Paulo, porque a Prefeitura, diferentemente do Ministério, de uma Secretaria de Estado, cada ação que você faz, a reação é imediata. A sociedade responde na hora que você estiver na rua. Se gostou ou não gostou. E você também tem que aceitar críticas, porque você não vai agradar a todo mundo o tempo todo, obviamente. Então você tem que ter humildade para entender, para discutir, tem que ter paciência, tudo isso. No Legislativo, para onde eu fui agora pela primeira vez, por uma razão, inclusive, eu discutia muito com o Gilberto Kassab e depois também com o Serra, que seria a oportunidade, como o Serra estava disputando a eleição, de ir para a Câmara e justamente procurar reformular as leis que eu percebia que emperravam a administração durante o período que eu fiquei lá. A parte burocrática, parte burocrática. Né? Você tem licenciamento. Leis antigas. O licenciamento é um negócio que todo mundo sabe que é um abacaxi. A poda de árvore, eu acho que qualquer cidadão que está nos assistindo, se já pediu uma poda de árvore na prefeitura, é um pesadelo, mas é porque a lei é ruim, não é porque a prefeitura é ineficiente. Não, e a gente sempre fala isso, né? Faz o pedido, vem o agrônomo, sai o agrônomo, publica o laudo, Você sai imagina, o laudo. Pela lei só pode ser tem que ser assim, esse é o ritmo. funcionário público da prefeitura. Tem 80 para atender a cidade loucura. inteira. Quantas Obviamente, árvores mais ou menos tem? Você tem? Você milhões. tem bons números? Milhões, não, são milhões. São Paulo é das cidades com um dos maiores números de árvores do mundo, contrariamente ao que possa parecer. E, inclusive, tem uma parte dela com muitas árvores antigas. A cada vez que chove, cai. A Avenida Pompeia é uma eminência, né? 50% do desligamento de energia elétrica que acontece em São Paulo é causado pelas árvores, que, aliás, embaixo da fiação, que é uma coisa exótica. Só uma cidade como a nossa que se planta árvore grande embaixo dos fios elétricos. Né? E continua fazendo. Continua, não é que parou. Então, o legislativo, você tem outro ritmo. Você me perguntou como é ser vereador. Outro ritmo agora, é uma casa fundamental para a cidade, porque é lá onde você discute todos os problemas que vêm do executivo. Por exemplo, perna dos três poderes, claro, né? Então, poderia ser muito melhor, vamos dizer, se o regimento fosse mais moderno. muito engessado? Muito engessado, porque o regimento é muito antigo. Frustra. Frustra. A pessoa entra lá com uma vontade, quero fazer, quero mudar, esbarra em comissões, esbarra em plenários e companhias belas. Nós três, o Fernando acho que não estava, mas o Zé Rubens também esteve na prefeitura, cuidou do período grande aí da Lei Cidade Limpa, que a gente implantou. Nós somos meio hiperativos. Quase nada. Tem que estar em movimento o tempo todo. Eu estava, assim. Mas a gente trabalhar de madrugada na subprefeitura. É verdade. O Fernando foi meu assessor de imprensa na sub. Então, você vê, o legislativo ele tem o tempo dele. Então tem os dias de votação, tem os prazos, tem que passar por uma comissão. Passar por comissão. Mas um timing, que eu sempre digo, a velocidade do legislativo, ela não está sintonizada com a sociedade contemporânea, com a velocidade da sociedade contemporânea. As coisas mudam muito mais rápido do que as leis. Então as leis vão se tornando obsoletas e você não tem mecanismo para mudar na casa para mudar. Mas algumas coisas você consegue fazer. Essa própria lei do IPTU, que a prefeitura mandou agora, com aumentos absurdos, eu acho que na casa, com os vereadores, nós já conseguimos dar uma reduzida para o ano que vem e para o outro ano. Ainda não teve a segunda votação. Como que é essa lei? Semana que vem. A lei, a prefeitura decidiu fazer uma nova atualização da planta genérica, que foi feita a última 4 anos atrás, em 2009. Então, isso aí só traduzindo, atualizar reavaliar os valores dos imóveis na cidade, é isso? Isso, pós-boom imobiliário. Então teve uma no boom imobiliário. Como é isso? Mas é uma lei, ela tem que ser feita a cada X tempo? Como é que é isso? Tem que atualizar cada X tempo, cada 4 anos, mas não diz quanto você tem que atualizar. Tá. A prefeitura resolveu fazer o grande salto, né? Ou foi pelo caminho mais fácil para fazer frente a todo o aumento de despesas que essa prefeitura está gerando, com criação de 4 secretarias novas, uma subprefeitura, contratação de 1.370 pessoas sem concurso. Para fazer frente a isso precisa de dinheiro. Para fazer dinheiro, o caminho mais fácil qual é? Enfiar a mão no bolso do erário. Do contribuinte. Cidadão, do contribuinte. Para ir para o erário. Um aumento muito grande. Quer dizer, para o comércio de cerca de 35% agora, nesse ano que vem, para o residencial até 20%.
nesse ano que vem, com depois um repique de mais 10 e mais 10 nos anos seguintes. E é aquela que mancha, é muito forte. é aquela mancha, aquele mapa que vem Santana, o centro expandido e para ali para... Essa é a mancha que... Basicamente o centro expandido. Basicamente o centro expandido. Então, é uma coisa que, vamos dizer, ao nosso ver, se você tivesse corrigido a planta genérica inteira, mantendo todas as isenções que a prefeitura manteve, que são os aposentados, essa periferia, a maior parte da periferia... A isenção é geográfica ou é temática? Não, deveriam ser imóveis, mas aqui fizeram geográfica. Tá. Mas tudo bem. Foi feito, se você fizesse a correção só pela inflação, que já é alta, porque a inflação, infelizmente, foi alta nesse período, 6%, você, ainda assim, o orçamento da prefeitura de 2014 seria 18% maior do que o orçamento desse ano. Portanto... Hoje o orçamento são 43 bi? Não, esse ano, o ano que vem vai para 50 bilhões. 50 bilhões. 50 bilhões. Isso foi muito graças, não ao aumento de receitas, mas na nossa época, me lembro que o Serra e o Kassab fizeram quem tinha que pagar, porque existia muita Tinha um êxodo, né? Tinha um êxodo de empresas que iam para a Grande São Paulo, atrás de ISS menor, né? Aí o pessoal começou, o negócio da nota fiscal paulista, acho que foi uma grande sacada e um grande avanço, né, na arrecadação, que, ao contrário, beneficiou o cidadão. Sim. Né? E premia, né? Pois é. Então, não precisou aumentar mais impostos. E você não deve aumentar impostos. O que você deve é racionalizar a administração, dar mais eficiência e reduzir os custos. E incentivar a pessoa a pagar o tributo que lhe é devido de uma forma coerente, né? Todo mundo, onde você vai, né? O senhor quer nota paulista, o senhor quer nota eletrônica, quer o CPF? Quer CPF? Eu falei, me vê os dois que o meu tá sujo. Mas Rubens. Mas André, você, na história recente de São Paulo, você foi o único, acho que o único secretário que teve uma marca própria, né? Era conhecido como xerife da cidade, né? Lei Cidade Limpa, lei das calçadas, o enfrentamento dos problemas da cidade. O que mudou, né, de lá para cá? O que você percebe? Eu acho que mudou muito. Bom, primeiro eu conseguia trabalhar bem. Quem me fez secretário de subprefeitura foi o Gilberto Kassab, que dava autonomia para trabalhar. Ele dava retaguarda, porque quando você está num cargo público, principalmente no executivo, o seu papel não é ser bonzinho, o seu papel é implementar as políticas públicas e fazer cumprir a lei. Foi assim que fizemos a Lei Cidade Limpa. Se não tivesse apoio do prefeito, você não conseguiria implantar. Exatamente. Ele concebeu a lei, conseguiu aprovação na Câmara, mas tinha que implantar. Você precisa retaguarda forte. O que nós fazíamos é que nós trabalhávamos 24 horas por dia com subprefeitos muito afinados. Ou seja, todo mundo estava muito motivado em fazer aquilo que fazia. O que a gente percebe hoje é que não há, vamos dizer, as secretarias, elas não são ligadas na cidade real. Tem muitas secretarias que acham que São Paulo é um PowerPoint, né? Os secretários conhecem a cidade pelo mapa ou pela projeção, não conhecem a cabeça o do mundo cachorro. Real. O mundo real e como é que as coisas funcionam, qual é a prioridade das pessoas do dia a dia. São Paulo é uma cidade, todo mundo adora falar que é uma cidade moderna, contemporânea. Pode ser moderna, da Paulista até a Faria Lima, da Rebouças até 9 de Julho. O resto você compara a muitas cidades africanas. Né? Você tem pontos de pobreza imensos, você vai lá no Jardim Peri do Alto, que aqui na Zona Norte é uma pobreza que você não vê na periferia de Salvador, condições tão ruins de moradia. É uma cidade onde... Palafitas. Palafitas, ainda palafitas com aquele monte de lixo boiando no córrego. A menos de 10 quilômetros da Praça da Sé, palafita. Não, e Rua de terra. Ao lado de bairros ricos. Sim, vamos Mandaqui, Santana. Ruas de terra, onde não há nem coleta de lixo. Quer dizer, é um negócio deprimente. Dramático. E assim você vai para a Zona Sul, a mesma coisa, Zona Leste, Jardim Pantanal, Jardim Helena, tudo isso, uma infraestrutura muito ruim. A cidade tem solução? Eu acho que a cidade tem solução, mas ela precisaria de prefeitos que queiram só ser prefeitos e que fiquem na cidade 24 horas por dia. Vocês viram o que é administrar a cidade. Não tem sobra de tempo, é 24 horas e você não consegue fazer tudo o que tem. Então, eu acho que os secretários hoje não têm esta visão. Primeiro, de conhecer a cidade. Segundo, de de estarem sintonizados, está muito loteado por partido A, partido B. Depois também as subprefeituras, essa coisa de colocar só
Técnico, né? Os não, engenheiros. engenheiros de carreira da prefeitura. Não tem nada a ver, o cara pode ser um ótimo engenheiro, não é um bom gestor. Né? Eu acho que não tem que ser pelo que o cara é formado, tem que ser pelo talento. Essa coisa também que sempre não pode o vereador sugerir alguém, por que não? Os vereadores, tem vereadores aqui São da vereadores cidade, distritais, né? são praticamente alguém Claudinho, conhece Milton melhor Leite, a Gilson Vila Barreto. Brasilândia. Mais vereador, mas aí também eu diria que não pode ser também só coronel. Né? Nas subprefeituras, como foi também. Como eu digo, na gestão como eu tô Castro, dizendo, não Beto precisa Cassaro. Eu ser. digo com todo respeito, porque eu já trabalhei em subprefeitura, cujo subprefeito era coronel. Mas não precisa ser regra, né? Eu estou dizendo, como não precisa ser engenheiro. Então vamos fazer no meio termo. Podia ser meio engenheiro, meio coronel. Você pode pôr um Eu tô coronel brincando. engenheiro. Ou engenheiro coronel também. Mas eu acho que você pode ter. Hoje que a gente conhece bem a cidade, poxa, no tempo que nós ficamos lá, a gente começou a ver como despontavam talentos que tinham natural, vocação. né? É natural. E no próprio lugar tem pessoas. Os vereadores, como você estava dizendo, eles são distritais, São conhecem. distritais, o Tato, o Milton Alguém Leite. conhece melhor o Grajaú do que o Arcelino Tato, Ninguém. Jair Tato? Ninguém. Ou Capela do Socorro do que o vereador Goulart? Ninguém, verdade, ou é Milton verdade. Leite, o M. Boi Mirim, o Claudinho de Souza, do que a Brasilândia, Brasilândia, a o Freguesia. Adolfo Quintas, do que Ermelino. Matarazzo. Então, Interlagos, o corintiano. então ali, eles o- podem... E é uma podem democracia fazer essa interação. Né? e podem sugerir, não é obrigado você aceitar. Faz lá uma comissão de contratação. Exatamente. Várias pessoas analisam André, o cara. tal. pela sua experiência. Então, só concluindo Claro, a por favor, resposta, acho que o que eu vejo é isso. Há muita dissintonia entre os secretários e falta de secretários com talento. Né? Esse aumento do PTU, como foi feito, é de quem nunca viu a cidade de perto. eu ia falar secretário, né? Porque a gente... Ministro, vem já vereador, ministro, então exatamente. pode chamar. Pode chamar de André, que esse não muda Não é, nada. exatamente. Porque ministro a gente está, né? Não é. Né? Mas a veja gente, só. a gente nem isso. Você está falando do André, a gente nem isso. Não, mas ele diz o seguinte. Mas vamos lá. André, normalmente quando a gente vai falar sobre essas questões públicas, o pessoal fala sobre saúde, educação, fala sobre vários temas, mas não se fala muito das questões de cultura e comunicação. Né? Porque parece que não são direitos básicos do cidadão, o direito à cultura e o direito à comunicação. Você já foi secretário estadual da Cultura e já foi o ministro-chefe da SECOM no governo do Fernando Henrique Cardoso. E eu queria lhe perguntar, como é que você enxerga, com essa sua experiência macro, né, passando por Brasília, a questão, por exemplo, da publicidade? O maior anunciante hoje, nas televisões, na mídia em geral, a gente pensa que são as Casas Bahia, né? Mas na realidade são os governos do município, dos estados e a União. E aí eu lhe pergunto, como é que você vê a importância que tem o Estado quando ele vai distribuir as suas verbas de publicidade para veículos? Sempre tem que ser os mesmos veículos ou você imagina que possam existir novos veículos para essa questão da democratização dos meios de comunicação? Não, quando eu fui para o Ministério, quando eu fui ministro, eu levei comigo o Alex Pericinoto como secretário de comunicação, ou seja, para cuidar da parte de publicidade. E aprendi com o Alex Pericinoto, porque eu não era um publicitário, mas ele me mostrou muito claramente. Por exemplo, quando o governo federal fazia me lembro direitinho, o metrô de Belo Horizonte, tinha um anúncio metrô de Belo Horizonte, você colocava um anúncio nacional. Eram dois que ele mostrou, o metrô de Belo Horizonte, o outro era Eclusa de Jupiá, aqui em São Paulo. Então, ele fez uma pesquisa em alguns estados, como é que os caras viam aquela publicidade, ficavam furiosos, principalmente com a Eclusa de Jupiá. Falavam, poxa, está lá, nada a ver. o que está fazendo São Paulo com essa quantidade de água, fazendo Eclusa, etc., gastando dinheiro em publicidade, etc. E aí... Dava um sentimento de não prioridade. O custo de um anúncio nacional é brutal. E aí o Alex me falou, olha aqui, isso aqui para você pôr no horário nobre nacional, vamos dizer, custa 1.000. Se você colocar o metrô de Belo Horizonte no jornal local, que é para quem interessa, custa 10. Então, efetivamente, nós usamos muito, o Alex dividiu toda a nossa publicidade até o nível de jornal de bairro Bacana. e rádios locais. Ele falou, naquele município, para quem interessa a obra, quem está no município, no máximo... É informar a quem na deve ser abrangência. informado. E tirou muito o rococó da publicidade. Eram sempre publicidades muito diretas. Que ele falou, você tem 2 caminhos para fazer. Ele mostrou, por exemplo, como é que os Estados Unidos fez... É porque é constitucional, né? Dar claro, publicidade aos atos do governo, Claro, né? fazer as pessoas saberem. Ele falou, uma coisa é você fazer as pessoas saberem que
Isso aqui é fundamental na comunicação direta. Outra é você entusiasmar as pessoas para determinadas coisas. Ele mostrou, por exemplo, os Estados Unidos, faz muita publicidade indireta as Forças Armadas. A maioria dos filmes do Tom Cruise, por exemplo, é financiado pela aeronáutica. Por quê? Para entusiasmar a juventude. Os Rambos da vida, né? Um soldado americano mata o Vietnã inteiro. Para o cara aí, para o pessoal que está listado, que estão nas guerras, se motivar. Então, é claro que é importante, acho que é fundamental o seguinte, da mesma forma que eu acho que na administração municipal, que conhece o lugar, quem mora ou quem trabalha no lugar, também sabe comunicar para o lugar quem mora e quem tem o veículo naquele lugar. Então, o Jornal de Bairro e as rádios locais são veículos, para mim, muito importantes quando se trata de cidade. Agora, o Fernando falou de cultura, desculpa interromper, quer que eu, rapidamente, André, o que o André fez uma revolução, e está fazendo indiretamente com o ainda, PROAC, né? Com a fábrica de cultura. Né? Não sei se o nosso espectador está acompanhando, mas a fábrica de cultura revolucionou e está revolucionando a periferia. Né? Aliás, um abraço para o Renatinho Barretos, que está lá tocando as coisas. Então, eu queria que você falasse, André, que é uma ação tão densa do governo que você que idealizou. Fábrica de cultura é um projeto do governo do Estado, feito na periferia, em 10 pontos da periferia, nos lugares mais vulneráveis. E não são centros culturais. Lá nós usamos o seguinte conceito. Primeiro, tem um na Brasilândia, tem um na Cidade de Tiradentes. Fala um Tem pouquinho. Cidade de Tiradentes, tem Sapopemba, tem... Olha, são 5 na Zona Leste, depois um na Brasilândia, Jaçanã, são 3 na Zona 3 na Norte eu fui e 2 na Zona Sul. Eu conheço da Cidade de Tiradentes e conheço da Brasilândia. E são 2 na Zona Sul. Certo. Então, a Fábrica de Cultura ela é uma escola de cultura, mas feita diferente do que sempre se faz. Sempre que se faz coisas para a periferia, normalmente fazem as coisas meio pela metade. Como tem que fazer muito, então a qualidade é relativa. Não, nós fizemos o quê? Com projetos de boa qualidade, construções impecáveis. Então, a sala de dança tem um piso adequado para dança. Extracurricular. Qualquer cidadão, qualquer jovem, qualquer jovem. Passam por cada uma delas cerca de 20 mil jovens por mês. E lá tem aula. Aula de dança, aula de teatro. Aula de cinema, aula de teatro, aula de fotografia. Eu costumo dizer o seguinte, que a educação forma a pessoa, a cultura transforma. Se você quiser hoje, na economia moderna, o jovem do futuro, a cultura é tão importante quanto a educação. Porque abre o horizonte dele para a vida, que é a economia criativa, que hoje é a economia muito ligada à atividade cultural e ao entretenimento. É verdade, muito bom. E eu queria voltar agora ao tema cidades. A gente que acabou andando bastante aí pela cidade, acaba conhecendo cada um dos 96 distritos. Pela Câmara Municipal, não sei se seria uma comissão, alguma coisa, não conseguiria ter um grupo de estudo das principais pequenas necessidades de cada distrito? Porque muitas vezes as pessoas não moram no país nem no estado, elas moram nas cidades. Eu vou mais longe, elas não moram nas cidades, elas moram no quarteirão. No quarteirão, né? No bairro, no quarteirão. Então, a pergunta é o seguinte, não valeria a pena você e mais os outros 54 vereadores, colegas, cada um na sua área de atuação, bolar um material, não sei se fotográfico, não sei se escrito e tal, dos principais problemas de cada uma dos 96 distritos. O que seriam? Seriam déficit de creche, questão importante, linha de ônibus que não tem, isso suprapartidário, tá? Estou falando em amor à cidade, independente de questão política partidária. Ruas que não tem asfalto, loteamentos irregulares, que eu lembro uma vez o Jardim da Conquista que a gente acabou regularizando, moravam 6 mil pessoas que não tinham direito a nada porque há 30 anos atrás foi uma invasão, só que hoje é um bairro com escolas, hospitais. Isso ainda acontece muito. Nós precisamos, André, de uma legislação que abone, não é que incentive, mas que passe um pouco a limpo. Passe uma régua. Passe uma régua, porque é o seguinte, você vai tirar 50 mil pessoas da ocupação Y? Não vai. Mas não é nem isso, você vai tirar 1,5 milhão de pessoas da Zona Sul de São Paulo, porque é manancial. Como é que chama a cratera lá? De Colônia. Lá no Parelheiros. Isso, é um buraco, é verdade. Meteoro. É um meteoro, se não for, foi uma coisa muito pequena. Não, é perfeito, verdade. Você olha, ruas de terras, uma situação precária, carros abandonados, um negócio horroroso. Então, não é melhor você fazer pela Câmara? Não, lá tá tudo bem, mas o poder público parabéns. chega, né? Lá tem uma penitenciária.
Tem. Você fala assim, mas Tem. o poder público não chega porque você não tem rua asfaltada, você não tem esgoto. Nada, né? André, mas nada. mas É uma a judiação. penitenciária A gente chegou, quer dizer, é sabe demais, como isso, né? quer dizer, é uma das coisas que eu batalho muito por isso é o seguinte, São Paulo... É uma quando você vai anistia, precisa de uma anistia. Para a Zona Sul, ela é inteira irregular. Então, quando você quer construir uma creche, ou você quer pôr uma creche, ou quer pôr um hospital Não Mombes, dá. não tem consegue. papel, não faz convênio. A Zona Leste, quando você vai também, boa parte de Guaianazes é irregular, é de Melino Mato. A cidade de Tiradentes é inteiro irregular. Acho que ninguém tem escritura, né? Não tem até porque. A cidade de Tiradentes, o zoneamento permite duas atividades: mineração e agropecuária. Nossa, olha que coisa antiga, né? Então você não consegue fazer nada. Que é o plano Aqui- diretor para mudar isso? Isso vai mudar agora. Mas assim, não resolve, porque agora você vai ter que resolver tudo que está Mas lá. tem uma frase que é assim, se o problema não tem solução, solucionado Não, está. eu sempre digo... Promove uma anistia, Valtinho, né? a Poxa. Brasilândia é assim também. E você sabe que o gestor público que enfiar um asfalto numa rua não regularizada responde por Isso, improbidade administrativa. O que eu quero dizer é que, enquanto não resolver isso, você vai continuar tendo, por exemplo, 2 milhões de pessoas da Zona Sul, todos os dias pegam o ônibus, ficam horas parados na Belmira Marina, Estrada do Emboi, na Carlos Caldeira, porque os empregos estão aqui no centro. Sim. Não podem ir para lá. Porque lá não há emprego, porque você não consegue abrir uma padaria, Nada. um restaurante, Mas um você consegue a escritório, clandestino, etc. se é clandestino, fica à mercê de corrupção e problema. Isso obriga provavelmente 40% da população de São Paulo a fazer Deslocar. deslocamentos absurdos. E eu tenho certeza que essas pessoas dormem menos que 5 horas por noite na cama. olha aí. Então, se não regularizar o entorno da cidade, e é a minha briga com esse novo plano diretor, que não é adensar mais o centro, é regularizar a periferia e criar novos centros fora aqui do centro Perfeito, é tradicional. isso mesmo. É Eu quero- desenvolver as bordas da entorno, cidade. Zé, fala do Facebook pra gente, né? Então, mais uma vez, o Facebook /Canal Democrático, nossas entrevistas, essa entrevista com o André, enfim, todo mundo que passou aqui na TV aberta, está no Facebook /Canal Democrático. Curte lá e acompanhe. E também quero convidar o telespectador para acessar o www.andreamatarazzo.com.br, está aqui no GC prontamente colocado pelo Robertão. Secretário, vereador, ministro e amigo André Matarazzo, quero agradecer demais a sua presença no nosso programa. Os 30 minutos voaram. Tinha tanto tema mais que a gente podia conversar, podia falar, mas precisamos já agendar uma nova data. Já viu? reagendar uma nova data. Obrigado pela sua presença, que abrilhantou aqui o nosso humilde programa e os nossos canais públicos aí por todo o Brasil. Olha, muito obrigado a vocês, obrigado ao telespectador e parabéns a Fernando, ao Walter, ao Zé Rubens de estarem prestigiando, quer dizer, esse canal, estar aqui nesse canal, porque eu sempre digo, hoje, se você não comunicar ou não falar, não está nos dando oportunidade de falar sobre a cidade de São Paulo. E é o único veículo, são 2 veículos que chegam efetivamente nas pessoas, a televisão e o rádio. E o canal comunitário, a gente sabe que é também um canal que é a cara de São Paulo. Muito obrigado, André. Eu vou deixar o Fernando se despedir, que ele falou que eu usei o jargão dele e ficou Ele ofendido, começa o programa- que é direitos autorais. Fernando, eu Não, tomei isso o é programa, vem complicado. com os benefícios. Vem com os benefícios. Então vou explicar para o senhor como é que termina. Então pode vai, ser? por favor, Olha, eu na queria- câmera ali queria com o agradecer Enéas. aqui ao telespectador Vai, que vamos nos lá. aturou nesse momento todo, o Valtinho fazendo piada o tempo todo. Isso é bullying. Né? Isso é bullying. Eu agradecer a registrada porque isso é bullying. Mas não tem problema, eu certamente hei de superar esse problema e dizer o seguinte, quando nós vamos terminar o programa, nós agradecemos ao telespectador dizendo o seguinte, agradecemos a sua atenção e lhe convidamos para continuar assistindo à programação da emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.